Relembrando o conceito de derivabilidade em funções de uma variável, a existência da derivada por definição garantia que a função era contínua e que existia uma reta tangente à curva quando h tendia a zero. Já para funções no R2, quando o gráfico está em R3, ou seja, é uma superfície, não trabalhamos mais com a ideia de reta tangente, e sim a ideia de plano tangente, e para que ele exista, é necessário a existência das derivadas parciais nas direções dos eixos x e y. Além disso, o limite de f de xy menos f de x0y0 menos as derivadas parciais aplicadas ao ponto, multiplicadas por x menos x0 y menos y0, respectivamente, tudo isso sobre a distância tem que ser igual a zero. Obrigatoriamente, se desse outro número não existisse, a função não seria diferenciável. E um ponto importante que poupa certo tempo é saber que existe uma condição suficiente para determinar que uma função é diferenciável, que é a existência de derivadas parciais contínuas, como no exemplo a função f de xy x à quarta mais y ao cubo é diferenciável em R2. Por ser um polinômio, já é evidente que ela é contínua, e ao derivarmos, percebemos que ambas as suas derivadas parciais são contínuas em todos os pontos de R2, não possuindo nenhum ponto problemático. Logo, essa função ela é diferenciável. E precisamos nos atentar que a recíproca dessa afirmação não é verdadeira, ou seja, existem sim funções diferenciáveis que as derivadas parciais não são contínuas, pois mesmo a derivada não sendo contínua, a função pode ser contínua no ponto em questão. Bem, dando prosseguimento, nós vamos agora verificar se a função f de xy é diferenciável em 0,0, pois no primeiro caso nós utilizamos uma condição suficiente para ser diferenciável, e agora nós vamos seguir alguns passos para verificar essa diferenciabilidade. O primeiro é verificar se é contínua, porque se der descontinuidade já sabemos que a função não é diferenciável. Primeiro nós verificamos no ponto 00 aplicando o limite de x a y quando este tende a 0,0 e caímos no limite de uma função que vai a zero e uma limitada. E isso dá zero. Então, no ponto 00, esta função ela é contínua. E verificando para os pontos diferentes de 0,0, nós aplicamos novamente o limite quando x e y tende a um ponto, e nós vemos que dá o f de x0 e y0, ou seja, essa função é contínua em 0,0 e nos demais pontos. Como passo 2, devemos descobrir as derivadas parciais no ponto em questão, que é o 0,0, pois a não existência já implica que a função não é diferenciável. Primeiro, nós vemos a derivada de f em relação a x no ponto 0,0, então y é constante e, no outro caso, o x é constante. Logo, nós podemos considerar a definição de derivada do cálculo 1. E temos que ambas são zero. E agora nós podemos substituir no limite para ver se dá zero e verificar se essa função é ou não diferenciável em 0,0. E quero chamar a atenção que eu já escrevi que é igual a zero, mas é isso que nós estamos querendo provar. Então, fazendo as devidas substituições de f de xy pela função f de 0,0, a função aplicada a 0,0 que nós já conferimos anteriormente, e as derivadas parciais também já calculadas que ambas deram zero, nós podemos ver que o parênteses zero, sobrando apenas o limite da própria função vezes 1 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se observarmos bem, esse limite pode ser escrito da seguinte forma: quebrando de modo em que nós temos três termos e podemos verificar que o primeiro vai a zero e ambos os dois seguintes são limitados. Assim, concluímos que o limite de x e y quando vai a 0,0 é zero. Sim, a função é diferenciável em 0,0. Com isso, finalizamos. Espero ter me feito entender e obrigada por ter assistido.